Olá! Iniciamos mais um episódio do podcast Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a Flávia, com a Maísa, nossa líder espiritual, com a Thaíse, e nós queremos saber, Flávia, quem é a Flávia? Eita, vamos lá, meninas. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Exatamente. São sonhos poderosos, né? Eu sonhei com esse momento de falar sobre saúde mental com as mulheres. Então, Deus que realiza sonho trouxe esse momento aqui. Eu estou muito feliz. Então, vou me apresentar agora. Eu sou Flávia Rivera. Eu sou a filha amada de Deus. É a minha primeira, assim, identidade. Eu sou esposa de Marcos Rivera. Sou mãe de Ana e de Esté, duas unções poderosas na terra. Que mais, meninas? Sou graduada no REMA desde 2022. Auxilio Marcos na liderança do diaconato de uma igreja poderosa chamada Verbo da Vida Canaã. Está aqui minha mama, minha líder espiritual, meu pastor Emiliano. Também faço parte do departamento maravilhoso de mulheres, do Verbo da Vida Canaã também. E também sou professora no REMA Kids em algumas disciplinas. Amém, Flávia. E como vocês já perceberam, né, Flávia hoje vai trazer o tema sobre emoções, né? Sobre a luz da palavra. E é um tema muito pertinente para esse momento com nós como mulheres. E, Flávia, novamente, né, um prazer ter todos vocês aqui, Maísa, né? A Thaíse, que no nosso último podcast foi um sucesso, maravilhoso. E foi um sucesso que ela retornou, né, agora, compondo a nossa mesa, tá? E a gente vai, Flávia, nós vamos, na verdade, iniciar sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a definição, né, de saúde emocional e o quanto isso impacta na nossa vida diária. Sim, saúde emocional. Então, Polly, bem-estar emocional quer dizer aquele estado de satisfação que a gente tem, que nós nos sentimos bem, tanto físico como emocionalmente. Agora, falar em bem-estar emocional, falar em saúde emocional, não significa dizer não sentir, né? Quando a gente fala, às vezes, em emoções, a gente vai dizer assim, estar bem é não sentir. Mas isso não é a verdade. Porque assim, meninas, hoje, mama, se eu disser para você, aquilo que você tem confessado em fé, aconteceu agora, qual vai ser a emoção que vai vir para você nesse exato momento? Alegria. E essa alegria, ela vai te mover para algo. Então, a emoção, ela tem essa função de mover a gente para um comportamento, para uma ação. Ela vai te mover. Então, mama, talvez você vai gritar aqui, vai ficar feliz, vai ficar, né? Vai correr, vai dar um glória a Deus. A mais calminha vai dizer, vai se movimentar aqui de uma forma mais contida. Mas essa emoção, ela vai nos mover para algo. Então, há uma função na emoção. Há uma função dela. Então, quando é que a gente está emocionalmente com algumas questões? É quando essa emoção, ela deixa de ser o motor que move a gente para uma ação e ela se torna um motorista. Ela toma a direção dos nossos comportamentos e das nossas ações. É aí que acende, né, a luzinha que a gente tem que ficar vamos dizer assim, mais atentos, porque talvez aquela emoção está numa frequência, numa intensidade tão grande que os nossos comportamentos eles estão sendo guiados agora por essa emoção. Na verdade, a emoção ela é o motor que vai mover a gente para algo, mas ela não pode ser o nosso motorista. Meu Deus do céu. Perfeito. Não é? Porque quando ela é nosso motorista, a mama ela fala muito bem sobre isso. Às vezes a gente se torna inconstante, né, mama? Nos nossos comportamentos, na nossa forma de agir, porque a emoção ela vai alterando durante o dia. Por exemplo, aconteceu algo muito bom aqui, nesse exato momento, alegria, né? Daqui a pouco uma perda, alguma coisa, a gente pode se sentir um pouco triste, pode ter raiva, a palavra diz, irai-vos, mas não pequei, né? Porque a emoção pode vir, mas a gente tem que ter uma regulação dessa emoção de forma que o nosso comportamento, ele não seja movido por ela. Essa é a questão. Perfeito. Isso. Por isso que a única forma dessas emoções funcionar, como ela está dizendo, né, na prática, né, vamos dizer, por ela ser psicóloga, né? Eita. Não é verdade? Eita. Agora eu vou falar na luz da palavra. Na verdade, o que ela diz é importante, mas também a gente tem que entender algo, né? Como foi colocado aí. Nós somos um ser em 3 dimensões. Isso. Nós somos um espírito, temos uma alma que habita no corpo. E a gente sabe que automaticamente, quando a gente nasce de novo,
Quando nós reconhecemos Jesus, a partir disso, o que é que acontece? O Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós. Por isso que a Bíblia, ela coloca o coração como o nosso espírito recriado, a nossa verdadeira pessoa. Não esse coração que bate, que a ciência fala, né? Que distribui sangue no corpo. Mas quando ela fala do coração, ela fala do homem espiritual. Então, nós somos um espírito. Mas possuímos, como eu falei, as 3 dimensões, a alma e um corpo. Por isso que a alma, na verdade, ela é sarada de acordo com quanto mais você busca a palavra, mas você sara a alma. O que é a alma? São exatamente as emoções. Aonde você traz um bem-estar em todos os lugares. Porque se você espiritualmente busca a palavra, o que é que vai acontecer com ela? Você vai ficar forte. E automaticamente, quando você é apertado, você pega as suas emoções. Por isso que Davi dizia, alma, aquieta-te. Você tem um Deus da sua salvação. É exatamente como a gente estava conversando logo cedo. Vem a doença sobre você. Então, qual é a melhor posição? É confessar a palavra. O diagnóstico é esse, mas a palavra diz isso, colocando as emoções no lugar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne não está. As emoções não estão prontas. Elas vão ficar a partir do momento de uma busca constante. Isso. Né? Por isso que, graças a Deus, a gente vê como pessoas que estudam a psicologia, como Flávia, né? Vê que ela estuda o ser humano, como essa estuda a farmácia. Aí ela traz coisas para mim que eu digo, meu Deus do céu. Aí ela começa a dizer o sentido o remédio, ele ajuda em um lado, mas prejudica no outro. Não é verdade? É como a gente, o ser espiritual. Se a gente entender que nós somos um espírito, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí a gente vai viver esse tema, que é exatamente o bem-estar emocional à luz da palavra. Aí você vai estar bem com a sua família, vai estar bem com o seu amigo. Por quê? Porque você deixa a palavra te levar em lugares que você nem imagina. Aí quando você sofre, como eu mesmo, eu já recebi tanto diagnóstico. E o diabo parece que ele gosta. Ele parece que ele gosta. Ele gosta de usar médicos. Para qualquer problema, Flávia, é incrível. Uma gripezinha que eu chego lá, já vem com o exame para mim. Aí diz, você está com isso, você está com aquilo, outro. Eu declaro logo. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que eu sou sarada e curada. Amém. Mas o que é que eu faço nesse momento? Eu escuto, ele deu um nome, por exemplo, como ele falou comigo, que eu estava com cirrose hepática. Meu Deus. E era o fim mesmo, não tinha mais como reverter. Eu digo, tenho como reverter, sim. Então, não era cirrose hepática, então o nome de Jesus está acima desse. Então, não deixei minhas emoções ser abaladas. Por isso que nós, como seres humanos, precisamos entender. Para estar bem, tem que ser a luz da palavra. Não é a luz do mundo. Não é a luz do diagnóstico, das circunstâncias, dos seus sentimentos. Porque todo dia, como ela bem disse, podemos estar agora aqui rindo, alegre, podemos. Mas pode chegar uma notícia e nos derrubar. Mas se você tiver a luz da palavra, é impossível. Verdade. É impossível. Flavinha falou algo que, meu Deus do céu, mexeu muito comigo agora, porque você falou que ela não pode ser o motorista da nossa vida, ela não pode nos conduzir, né? E hoje eu acho que todas as mulheres que vão assistir esse podcast, elas vão ser ricamente abençoadas. Por quê? Porque ser um condutor na vida de alguém, essa é uma atribuição do Espírito Santo. Amém. Né? Perfeito. Então, assim, eu sou apaixonada pelo entendimento, porque ele é libertador. Você falou algo que foi assim, como um estandarte. Quando algo dirige a gente, ele passa a ser aquele que guia a nossa vida, né? E aí hoje você estudando, buscando conteúdo, lidando com a área da psicologia, você percebe quando uma mulher ela está com os hormônios, Perfeito, não é verdade? Isso Quando ela mesmo. está ali naquele período que está mexendo com ela, que quando o nosso entendimento não está ali perfeitamente para nos guiar, o Espírito Santo para nos controlar, as nossas emoções ela está aflorada, a pessoa que é da área da saúde, ou a nossa líder espiritual, Sim. ela é algo perceptível. Né? Isso mesmo. Então, assim, você falou algo que eu falei assim, rapaz, como é libertador você entender que aquela pessoa não está sob o controle, muitas vezes ela está fora dela. Fora do controle. A emoção está controlando ela, uma notícia, um diagnóstico. Meu Deus do Como céu, ela foi... mesmo trouxe. E o que Muito- é interessante também, tá? Você falou na questão hormonal, uma coisa que a gente observa bem na questão das emoções
é um primeiro passo, que são os pensamentos. A nossa forma de pensar. Isso, Não é isso, mama? A nossa forma de pensar, ela vai influenciar na forma como a gente sente, isso. nas nossas emoções. Por isso que a palavra fala da nossa importância de renovar a mente pela palavra, né? Filipenses 4:8 vai dizer, tudo que é pensar em quê? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, Que é né? puro Algo e correto, né? Em tudo que é justo, em tudo que é puro. Nesse entendimento, né? Se tem boa fama, algum louvor, né? Excelência, nisso pensai. Então veja que o Senhor, né, falou sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Então a forma como a gente pensa vai influenciar na forma como a gente sente. Isso. Então por isso que a gente tem que manter a qualidade dos nossos pensamentos na verdade da palavra. Porque se a gente for pensar, começa assim, tudo que é verdadeiro. Qual é a nossa verdade? A palavra. Amém. As circunstâncias vão dizer que, diferente disso, né? Vão falar sobre a sua identidade, o que você não é, o que você não tem, o que você não pode. A palavra vai dizer o que você é, o que você tem, o que você pode. Amém. A verdade. Então, quando você sabe, Marcos e a aula da mão me ensinou a isso, né? Quando você sabe o que é verdadeiro, você não precisa tentar distinguir o falso, porque você sabe o que é verdadeiro. Então, se a gente entende quem a gente é na palavra, né? E se a gente busca esses ambientes em que vão estar reforçando o que a gente é, que é a palavra, aqui com mulheres, né, ungidas, fortes, ambientes que reforcem isso, a gente vai melhorar a qualidade de como a gente pensa. E ela falando de ambiente é poderoso, viu? Porque o ambiente que você busca é exatamente como você vai começar a andar. Isso. Observe algo, segura aí só um minutinho, porque foi muito importante isso aí. É o que está acontecendo com o mundo, como eu ministrei no domingo de noite. Qual o problema da igreja? A igreja está buscando tantas coisas fora e esquecendo que o que ela precisa buscar é o que está na igreja. Que as emoções dela estão totalmente abaladas, e não só a dela, toda a família. Sim. Porque o bem-estar alcança todos, foi como ela ministrou aqui, todo. Tanto o pai, como mãe, como filho, como pessoas, como... Observe, eu fico observando uma coisa, a pessoa pode estar totalmente errada, mas quando ela começa a se associar com alguém que gosta de se manter no horário, é pontual em tudo, vê que esse relacionamento torna ela também uma pessoa responsável. Influencia, né? Influencia. Aí eu te pergunto, por que pessoas não estão mais na igreja? Quais são os ambientes que elas estão buscando? Acha que a igreja, quando está dentro de casa assistindo o culto, porque é importante, Flavinha, trazer isso. Sim. As pessoas estão buscando mais o natural, porque eu vejo como Flavinha e Marcos. Marco trabalha no banco, Flavinha tem o trabalho dela e 2 meninas. Sozinha não tem ninguém aqui no estado, a não ser a família da Igreja Verbo da Vida Canaã. Isso mesmo. Mas você observa o quê? Uma Flavinha. Mas o que, é que a gente observa? Uma Flavinha disposta, disponível. Eu ligo para a Flavinha, vai ter um culto, isso, aquilo, tu me ajuda. Ela procura alguns diáconos, porque eles são líderes do diaconato lá do Verbo Canaã. Mas o que é que Flavinha faz? Mama, eu vou. Aí chega Marco, eu estou aqui. Então o que é que você observa? O ambiente que elas procuram é exatamente o que proporciona ela viver. E é interessante, né, sobre esse tema também, Flávia, você que é psicóloga pode até me corrigir, mas todas as vezes que eu vejo falando sobre emoções, eu penso logo sobre o autoconhecimento também. Sim. Porque eu já passei também por algumas fases e o autoconhecimento, assim, buscar realmente entender quem você é. Sim. Você é, como você falou, né, as 3 dimensões. Se você não tiver esse conhecimento de quem você é muito fácil você ser, assim, direcionada para outro lugar, né? E assim, e como é possível isso? Na palavra e exercendo a fé constantemente, que está totalmente ligada a esse tema, né? E tipo, hoje, como é que nós na fé, nós podemos desempenhar, contribuir com as pessoas esse tema tão relevante, entendeu? Na fé, né? A fé... Nós somos o povo da fé. Isso. Né? O nosso acesso é pela fé. Verdade. Não é isso? Nós somos esse povo da fé. Nós estávamos até conversando, né, Polly? Eu me lembrei agora de um livro do irmão Hegel, chamado Lançando as Suas Ansiedades no Senhor. Sim. E o irmão Hegel, ele, na juventude, ele teve uma condição, né, que ele ficou bem enfermo, né, e assim, desenganado. E o irmão Hegel disse que naquele momento,
né? O que veio para ele foi Mateus 6, que era o ensinamento de Jesus, sobre a gente não andar ansioso com as coisas da vida, com comer, o que beber. E o irmão Reagan foi ensinado ali a fazer a oração da entrega, né? Que está lá em 1 Pedro 5:7, que diz assim: lancei sobre o Senhor, lancei as suas ansiedades sobre o Senhor. Então lance sobre o Senhor, lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Então, tudo bem, a gente faz a oração da entrega, lança a ansiedade sobre o Senhor, porque ele tem cuidado. E depois, aí precisa o hábito da fé, que é crer que ele está cuidando da gente, né? Nós oramos, nós entregamos, mas onde entra a fé no bem-estar emocional? Crer. Isso. Crer, né? Diz que a gente não vive pelo que sente, né, mamãe? Nem pelo que vê, mas pelo que a gente crê. Então você pode estar sentindo tudo. As emoções podem vir. O que aconteceu com ele no livro que ele diz? Ele disse que a filha apareceu um caroço. Não sei se vocês assistiram. Ou, se vocês já leram essa parte. Ele disse que a filha apareceu com um caroço. E era um caroço feio no olho. A quem, se eu não me engano, o nome da filha. E ele disse que orou. Pôs as mãos sobre a filha. E ele disse, está curado, está sarado. Caroço murcha agora, até o pé da raiz. Aí ele disse que tomou um banho e deitou. Quando ele estava deitado, ele lembrou da oração, porque ele dormiu preocupado, e ele disse, vou ver se o caroço sumiu. Na mesma hora, o Espírito Santo tomou ele fez, e disse para ele, que é exatamente, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Que adianta você ir lá se sou eu que faço? Então foi o que ele fez, ele dormiu. Só que quando ele acordou de manhã, o caroço ainda estava no olho da menina. Então o que foi que ele fez? Ele ignorou. Passou o tempo, quando foi alguns dias, eu estava dizendo isso para o pastor ontem, Emiliano, por causa da nossa cachorrinha. Então passou dias. O que aconteceu? Ele foi levar a filha no colégio. Quando chegou no colégio, que ele olhou para a filha e fez, oxe filha, cadê o caroço? Disse, ô pai, faz tempo que sumiu. Então foi uma posição que ele tomou. Foi o que eu estava dizendo para o meu marido ontem. Nós chegamos da igreja, ele estava ministrando, dando aula no Rema. Eu passei o dia inteiro comprando o quê? Pipoca, porque vai ter culto dos jovens, trabalhando para o reino. Então, quando eu chegasse em casa, o que é que eu poderia esperar, naturalmente falando? Que tudo está bem, concorda? Verdade. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, vai haver aflições. Circunstâncias vão se levantar e a gente precisa tomar uma posição diante das circunstâncias. Então, quando eu cheguei, minha cachorrinha estava tremendo do quarto para cá, as perninhas bambinhas, e ela é muito ativa, tem 15 anos, está bem idosa, mas a gente vem confessando que ela vai viver com saúde aqui na terra. Ela é minha, ela me pertence, então eu tenho o direito de fazer isso. Então, mas quando eu li os coisinhas dela, e o pastor foi, eu digo, amor, vamos orar. Por quê? Ele queria logo levar para o médico. Eu digo, não, a gente vai orar. Primeiro a gente ora. E oramos sobre ela. E ele ficou olhando, eu digo, amor, isso não pode acontecer. Se a gente orou, exatamente o que ela disse. A nossa posição agora é crer que Deus vai tomar providência e ela vai estar sarada e curada. Mas só que ele foi passear com a cachorra e ele ficou o tempo todo. Vigilante, o tempo todo. Então, quando o Kendi Reagan nos ensina, como ela trouxe aí, é o que ele viveu. É o que ele vive. Verdade. Ele teve que deixar naquele momento a emoção dele de pai de lado. Isso. E confiar no Senhor. Você falou... Os 5 sentidos. É verdade. Ele não ficou vendo, ele ficou... Não, será? Não. Você falou algo, me lembrou o que acontece muito lá em casa, né? A gente cria um hábito de sempre orar com os meninos a respeito, acerca de tudo. E aí um dia, acho que tem uns 15 dias, o Manuel estava com a dor na perna. Aí o Marcelo falou, você quer ir? Quer que o pai leve você para emergência ou quer que o pai ore? Aí ele falou, ore. Aí o Marcelo orou, quando o Marcelo orou, ele dormiu. Quando foi no outro, ele disse, painho, foi muito bom aquela oração. Tá bom! E mexendo a perninha. Você entende? Porque pra gente, né? Eu acredito assim, que há uma facilidade pra gente que tem a palavra. Sim. De entender que Deus está cuidando, que a gente lança a palavra e a palavra vai produzir aquilo que a gente tá falando. Mas a gente tem que conter a nossa emoção, a nossa alma, colocar ela no lugar, né? Porque eu lembro que meu esposo diz muito, ele fala muito, uma fala que eu digo até que é dele. O passarinho, ele pode pousar, mas ele não pode fazer ninho. E se? Mas eu prefiro ficar com a palavra. É isso mesmo. E na psicologia humana, o que você acharia?
que você diria disso? Vou chegar lá. Porque a gente está na luz da palavra, eu quero saber agora na ciência. Vamos lá, vou chegar lá. Vou só, antes disso, falar uma coisa que saltou ao meu coração quando ela começou a falar. Sobre essa questão de fé, né? Algo que o Espírito Santo tratou comigo há muito tempo atrás. Quando a gente lança uma semente na terra, uma semente de macieira, por exemplo, quando ela está na terra ainda, apesar dela não ter dado nenhum fruto, ela é macieira. Isso. Ela nasceu para ser macieira, ela é destinada a ser macieira. Ela vai crescer e vai dar fruto, maçã. Mas enquanto ela está na terra, não tem sinal nenhum de que ela vai frutificar maçã, até que ela cresça. É dessa forma a nossa fé. Deus falou, né? Tá na palavra. Você é sarada, você é curada. Tá batido ali o martelo. Entendeu? Vai frutificar, vai aparecer no momento, mas ali já é certo. Então nós somos sarados, nós somos curadas, e a fé ela vai mover isso, essa visão que a gente vai trazer, que essa visão ela vai, como se, vamos dizer assim, segurar, né, os outros sentidos, né, mama, e trazer para a realidade do que diz a palavra. Independente do que eu sinto, independente do que eu esteja vendo, independente das circunstâncias, é assim. Está destinado a ser assim na palavra. Amém? Agora faça, mamãe. Esquece a história, não é predestinação. Não existe, não. Existe sim, na palavra. Na palavra. Já está destinado. Está destinado. Está feito. Não tem como mudar isso. Está feito. Está feito. Não tem. E consumado. E consumado. E não é diante do que você ouviu do homem, por isso que a Bíblia diz, todo homem seja mentiroso, a palavra seja verdadeira. Não é o diagnóstico, é o que ele já disse. Por isso que eu fico, às vezes parece loucura, né? Tem gente que olha pra mim e faz, como é que tá teu pé? Eu tô bem, mas tá mancando, mas não vi pelo que vejo. Nem pelo que eu Engraçado sinto. que ela tá dizendo que tá bem desde do segundo que caiu. Desde o dia que eu caí. Porque isso não muda a palavra, gente. É verdade. Isso não muda. Isso. Ela no As minhas hospital, emoções não podem ser atingidas por isso. Ela no hospital, o médico não queria liberar ela. Eu tô bem, eu tô andando, eu tô bem. Desde eu tô lá pra presenciar. E é desde o instante que caiu que ela não muda a confissão dela. Eu não sei como a psicologia fala, mas eu digo, eu tiro por mim, né? Porque às vezes eu sou minha própria psicóloga, eu não vou mentir para vocês. E me deparei, eu estava conversando com uma pessoa que estava internada, e ela dizendo que estava sem ar, e a palavra que eu dei foi a que eu senti, quando eu estava dentro de uma caverna, né? Meu marido me levou para aquela caverna, não sei se você sabe da história, né? Sim. Foi um passeio dele, ele foi me levar para Chapada da Diamantina. Só que quando eu cheguei dentro da caverna, eu fui para satisfazê-lo, porque de qualquer forma existe uma parceria entre eu e ele, né? Então a gente diz assim, ele disse, eu vou entrar na caverna, eu ia deixar ele só, eu fui com ele. Mas eu sabia que, naturalmente falando, eu não suporto nada fechado e nada pequeno. Dava em mim um pânico muito grande. Mas desde o dia que eu aceitei Jesus, eu controlei isso. E eu consigo. Eu fecho os meus olhos, aquelas máquinas de ressonância, para mim, é um tormento. Naturalmente. Mas espiritualmente, eu estou orando em línguas, eu não aceito. Ter medo, temor, agonia, eu não aceito isso vindo sobre o meu corpo. E eu consigo controlar. E eu estava na caverna. E a caverna, quando eu cheguei lá dentro, eu comecei a faltar ar. E eu disse para essa pessoa, sabe o que é que eu fiz? Eu comecei a orar em línguas. E comecei a trabalhar com minha mente, só minhas emoções. E eu disse para ela, você vai até o final e você vai voltar. E nada vai te acontecer. E comecei a orar em outras línguas. E sabe o que é que aconteceu? Passei 1h30 dentro de uma caverna. E voltei como nada tivesse acontecido. Mas você acha que todo esse percurso eu fui como eu estou aqui? Não. Eu fui confessando a palavra. Eu fui declarando. O Pai, em nome de Jesus. Não se limitou, né? Não. E eu acredito que é possível. Se você está no leito de morte, está nos ouvindo agora, é possível. Amém. É possível. Mas eu estou com terror, não suporto mais meu marido, mas é possível. Amém. É possível você olhar para ele e dizer, você é o pai dos meus filhos. Você não me bate, você é um homem bom. Por que esse amor está saindo? Desculpa dentro de você. O que precisa para melhorar? Está aí falando para mulheres. Verdade. Quantas mulheres hoje não estão sofrendo porque pega as suas emoções e deixa acima da palavra? Como é que vai trazer o bem-estar? Porque bem-estar inclui tudo, não é o seu bem-estar,
mas é o bem-estar de todos. Verdade. Isso Que é o que mesmo. Flavinha falou. Você falou algo agora bem interessante. Quantas mulheres estão querendo largar o seu casamento porque acham que não ama mais o marido, porque as suas emoções estão sendo o condutor da vida dela, ao ponto de destruir uma família, de desfazer aquilo que já foi construído, simplesmente porque a emoção está guiando. E muito bom. Meu Deus, é muito forte. Aí a mama perguntou em relação à psicologia. Sim, né? a psicologia. A psicologia, e eu, pegando esse gancho, esse exemplo que a Thaís deu, se a gente for pensar pela abordagem, né, da terapia cognitiva comportamental, e tá totalmente, né, do que eu falei em relação aos pensamentos, né, vai dizer que não é a forma, não são os acontecimentos em si que influenciam A própria a palavra, gente, né? mas sim a forma como a gente interpreta eles. Que coisa boa. Então, a forma de pensar sobre eles, né? O filtro, a lente que você enxerga aquilo. Então, muitas vezes, nesse exemplo que a Thaís deu, às vezes o casamento não tá nem tão ruim, mas a forma de pensar sobre ele, às vezes se apegando sobre o que tem de negativo, né? Vamos pensar na gratidão, por exemplo. A gratidão não se encerra só em você dizer obrigada ou gratidão. A gratidão é uma forma de ver a vida. Exatamente. Em que as coisas, das menores às maiores, ela tem sentido, elas merecem, Deus merece gratidão, né? Que nós sejamos gratos por isso, porque elas são importantes e são boas. Então, a forma de ver a vida. Então, muitas vezes, a forma como você está vendo a você mesmo, como você está vendo as pessoas e como você está vendo o mundo ao seu redor, é uma visão distorcida. É uma visão que não está de acordo com o que é verdadeiro, com o que é real. Mas é uma visão distorcida. Por exemplo, a gente vai falar o tudo ou nada. Às vezes algo deu errado somente, mas você diz, tudo na minha vida está dando errado. Então você vai de um lado a outro. Tudo está dando errado ou nada está dando certo. Mas às vezes foi um acontecimento ali que não deu certo. No percurso, né? A vida é muito maior que isso. Então é uma forma de enxergar, uma lente em que se enxerga as coisas ao seu redor. Se enxerga você mesmo e enxerga quem está do seu lado, a sua família, as pessoas. Ô, Flávia, qual seria o conselho que você daria falando sobre o autoconhecimento? Sim. E sobre também os cuidados que as pessoas precisam ter com as suas emoções? Qual seria o conselho, a dica, ou tipo assim, algo que você chamasse atenção para que não houvesse nenhum tipo de negligência com essa... Tá certo. Com essa questão emocional. Emocional, né? isso. Porque assim, nós percebemos que isso muitas vezes tem sido, assim, tornado comum no dia a dia. Não, isso já faz parte do meu dia a dia, entendeu? E muitas das vezes isso é uma cortininha de fumaça ali que tem grandes problemas futuramente. Qual seria a dica que você daria? Tá certo. Antes, olha, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação, né? A gente contextualizar entre emoções e adoecimento mental. Sim. Tá? Muito bom. Emoções, elas são naturais. É um processo que nós fomos programados, capacitados para sentir. Então, a gente vai sentir, por exemplo, a ansiedade é uma emoção preparatória. Então, diante de um desafio, vai se mover algo em mim para que eu me prepare, sabe? Me adapte para poder enfrentar aquele desafio. Então, vai dar uma coisinha no corpo, né? Uma sensaçãozinha, mas para quê? Para você se adaptar para responder esse desafio. Essa ansiedade, ela está no nível normal. A gente vai sentir em algum momento da nossa vida, nas situações em que a gente enxergar como desafiadoras. Agora, um adoecimento mental, vamos dizer assim, um transtorno de ansiedade, ele vai ter intensidade, frequência e ele vai ter prejuízos significativos em várias áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que está entrando no adoecimento mental, ela vai perceber alguns, como se fosse, sabe, um tanquezinho, em que antes de acabar a gasolina, ele está apontando aquele vermelhinho que você precisa abastecer. Então, vão ter alguns sinais. Por exemplo, a tristeza é uma emoção que a gente pode acontecer de uma situação. Né? Aconteceu alguma situação aqui, alguma perda, a gente tem esse significado, a gente pode ficar triste. Mas a tristeza ela vai vir, com um momento ela vai passar. Mas uma pessoa que se sente mais de 15 dias, né, com esse humor deprimido, Isso. em que ela não tem prazer nas coisas que ela fazia antes,
na vida, coisas que davam prazer a ela de fazer, ela não tem mais prazer nisso, né? A vontade está diminuída. Isso a gente consegue perceber que tem alguns sinais aí que podem ser uma depressão, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa é preocupada com tantos aspectos da vida que ela não consegue mais funcionar para as coisas. Aí a gente pode perceber que aí está se tornando, né? Pode ser um transtorno. Então, é estar atento, né? E pedir ajuda. Isso. Verdade. Pedir ajuda. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Tem medo de ser julgada por isso, né? Não quer assumir também, né? Que tá Isso, doente. tem medo de ser julgado. Ou também tem essa questão, né, de não assumir. Mas a palavra é muito linda, que ela diz que nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Então Jesus passou por dores da humanidade. Então a gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa ter constrangimento. Se você está passando por isso nesse momento e se sente intimidade de pedir ajuda a um líder espiritual, né? De procurar até uma ajuda médica, porque os médicos, né, os psicólogos, os psiquiatras, né, há uma unção, né, para isso, para se mover nisso. Então não tenha medo. Deus se compadece do seu, né? O Jesus passou por dores e ele se compadece dos nossos sofrimentos. Então não se segure, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir que alguém te dê a mão para que você busque essa ajuda, se nesse momento você não está conseguindo, porque às vezes é tão incapacitante, a emoção está tão intensa, tão frequente, que você não consegue mesmo buscar algum tipo de profissional, buscar algum tipo de ajuda. Então, não se sinta condenado, sabe? Porque Jesus levou sobre si toda e qualquer condenação. As de hoje e as de amanhã também, que o diabo pode sugestionar na sua mente. Então, não se apegue a isso. Saiba que você é livre. Você é livre, não há condenação sobre você. Então, busque a ajuda necessária. Agora, sobre essa busca de ajuda necessária, Sim. foi muito bom você tocar, Flávia. Sim. Assim, porque eu não sei, né? Mas você pode nos trazer Tá. essa clareza. A importância de que realmente, se você é uma pessoa cristã, essa ajuda necessária de um psicólogo, Perfeito. você acha que seria importante ela ser cristã? Não, essa pergunta sua é importantíssima. A gente Eu acredito precisava que seja. pontuar mesmo. Que bom, pelo seu zelo, né? A gente precisa pontuar mesmo. Realmente, um psicólogo que ele é cristão, ele é um psicólogo que ele conhece, né? Ele está alinhado a valores que são valores seus também. Há um ambiente que é um ambiente seu também. Então, além de um conhecimento científico, ele tem uma vivência da palavra. Então, ele não vai tirar de valores da palavra, porque Amém. ele sabe o que é verdade. Então, nessa busca de um profissional, realmente um psicólogo que seja cristão, que tenha se nascido de novo e tenha o espírito recriado, Amém. vai ser um diferencial para não te levar a erros. A erros que podem ser fatais. Como Para a vida de aconteceu um com essa crente, pessoa. que pode ser fatal para a vida de um crente. Então, bem abertamente aqui, no momento que você for procurar uma ajuda de um psicólogo, é muito importante que seja uma pessoa também da fé como você, que vai, inclusive, saber o ambiente que você vive. E os conselhos certos, né? E os conselhos certos, que não vão ser conselhos fora da palavra. Então, Flavinha, como nós estávamos falando, né? A importância, né? A gente sabe que a ciência ela é importante. Sim. Né? Quantas coisas a ciência já resolveu na vida do homem? Eu acredito que é importante. Mas o que é que me deixa intrigada? Como a psicologia do mundo funciona. Porque elas tratam muito sobre isso. Enquanto está falando Maísa, né, líder espiritual de mulheres e de homens, o que é que a gente trata? A gente trata muito sobre meu filho, fique com a palavra. É porque é a palavra que vai te garantir isso. Mas a psicologia não, ela traz muito, fique com alegria, porque você precisa ser alegre, você precisa ser feliz. E por causa dessa busca dessa felicidade, como o mundo não está. Por isso que eu lhe disse, a importância de você buscar. Aí a pergunta que foi trazida aqui através de Poli para nós trazermos para você, que é bom? Então, existe alguma prática espiritual que especifica que você recomendaria para promover o bem-estar? Prática espiritual. Prática espiritual nossos momentos, queridos, no secreto com o Senhor, que uns vão chamar secreto,
Eu chamo de colo, porque eu sou mimosa, colo de papai. Mas esses momentos de comunhão com o Senhor, em oração, em meditação da palavra, mama, em línguas, em oração, em línguas, esses momentos eles vão colocar as coisas nos lugares certos. Tem um salmo que o salmista diz assim: quando a ansiedade dominava o meu íntimo, olha, meditem sobre isso. Quando a ansiedade dominava o meu íntimo, o seu consolo trouxe alívio à minha alma. Você vê que o Senhor se importou em falar sobre isso, se importou em falar sobre essas situações, né, que nos causam ansiedade, e para o salmista estava dominando o íntimo dele. Veja que nível de intensidade, né, como ele estava mexido. E o Senhor trouxe alívio à alma dele. Então são nesses momentos, queridos, que a gente se recolhe para poder ouvir do Senhor e para contar a eles mesmo abertamente, porque Ele é o nosso Pai. Como você está se sentindo, como você está pensando em relação àquela situação. E a palavra diz assim, né? Em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma. Ela nos indica não andar ansioso por coisa alguma, mas tudo ser conhecido, as nossas petições conhecidas a Deus. Em oração e súplica. Não esquecendo de agradecer, então, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Ela vai colocar os seus pensamentos e o seu coração em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, imagine você entrar, né, ao Senhor, entregar ao Senhor o que está te angustiando e ser ativado a paz que excede todo entendimento, guardando os seus pensamentos e a forma como você está sentindo o seu coração em Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso. Então, alinhando, a prática é importante para a gente, as práticas espirituais são importantes. Então, oração, meditação na palavra, para que a gente veja o que é verdadeiro. Porque muitas vezes essa emoção que está desregulada são desses pensamentos que estão distorcidos. Então, quando a gente entra nesse momento com o Senhor, em comunhão, em oração, em meditação da palavra, em guia, é como se o Senhor fosse alinhando coisas no nosso coração. E muitas vezes a gente vai entregar, como diz, lancei suas ansiedades no Senhor, né, que Ele está guardando, Ele está cuidando de você, muitas coisas que nós não podemos controlar. Jesus ensinou, Ele disse assim, o que vai adiantar você se preocupar? Vai acrescentar em quê? Uma hora na sua vida, né? Vamos dizer assim, transformando. É forte, né? Vamos transformar, né? Ele é o maior psicólogo que a gente teve já. Verdade. Ele diz, contemple, né? Olhe para os pássaros. A gente está esquecendo muitas vezes até de contemplar na vida. Eu já entrei muitas vezes em momentos de meditação com o Senhor, de oração com o Senhor, em que eu agradecia saindo e a voz dizia assim, permaneça. Permaneça. Porque a gente está tão no fast food, tão no imediatismo, tão na rapidez, que às vezes até esses momentos com o Senhor, a gente faz dessa forma. E abordando isso que vocês estão falando, mas a pergunta agora é muito bom, porque hoje, quando a gente vai para a área da psicologia, que é a sua área, né? Sim. É tudo muito resolvido, instantâneo. Por exemplo, se seu casamento lhe faz mal, você precisa sair desse casamento. Aonde a gente que está no meio da palavra, de fato, a gente sabe que não é assim. Porque a Bíblia diz assim, no mundo, você vai ter aflições. E se tudo que a gente passar, a gente querer largar e jogar para o alto, não é uma busca. Como é que eu posso falar para trazer um bom entendimento? Eu vejo hoje muitas mulheres, muitos adolescentes, jovens, no geral, no todo, na busca da família perfeita, do trabalho perfeito, sim, do marido perfeito. Seu próprio bem-estar. Queridas, eu posso dizer algo com muita propriedade. Você não é perfeito. Então, como é que você entra num ambiente que tudo vai ficar perfeito? Sim. Você está lidando com outra pessoa. Você entende, Flavinha? Então, assim, isso que você está falando é libertador. O autoconhecimento de você saber. Eu estou com os meus hormônios aflorados hoje. Perfeito. Pai, eu não estou bem. Eu preciso centrar aqui, Thaís, e a emoção. Contra equilíbrio, exatamente. Né? Você falou no começo, não, emoção, você não vai governar a minha vida no dia de hoje. Eu tenho o Senhor, eu vou controlar isso daqui. Mas abordou um ponto onde é uma das maiores verdades. A gente leva a minha sogra para um acompanhamento, né? E eu já ouvi muito isso. Olha, você precisa tirar ela desse mundo, você precisa tirar ela dessa situação, leva para outro canto, onde a nossa resolução não está nisso.
como não está em remédio. Não é verdade? Por isso, Thaís, que a gente não é guiado, a gente é guiado pelo Espírito. Aí onde entra João, eu estava aqui lendo agora, Sim. 6:63. A Bíblia diz, o Espírito, ele dá vida. Não é interessante? A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Palavra de Nós Jesus. somos guiados Verdade. pelo Espírito, né? Então, as nossas decisões, elas não são porque as pessoas disseram alguma coisa, mas porque a gente submeteu essa decisão ao Senhor e o Senhor disse, sim, pode seguir. É por aí ou não? Não é por aí, né? Nós somos guiados pelo Espírito. E você falou algo muito importante aí sobre o autoconhecimento, que a Polly também tinha falado sobre isso. E eu fiquei pensando nesse momento mesmo, como você, a consciência que você tem de que esse não é um momento bom, né? Eu tô de TPM, ou algo tá ali acontecendo. Então, saber quais são os seus limites, saber o que mexe com você, se autoconhecer. Saber os seus pontos fortes e aqueles não tão fortes, né? E aqueles não tão fortes. Entender isso vai levar você a ter uma consciência a mais e uma inteligência, uma sabedoria também para se conduzir, para se mover na vida. Às vezes você está empilhando cargas que às vezes não foi nem o Senhor que pediu para você carregar. Aí esse autoconhecimento vai fazer você fazer uma avaliação sobre isso. É o perfeccionismo? Eu estou tentando agradar pessoas? Eu estou tentando agradar a mim mesmo? Verdade. Né? Às vezes a gente está tentando agradar nós Onde mesmos. alguém que não tem o espírito recriado traz para aquelas pessoas o desequilíbrio. Por isso que eu digo, equilibre tudo na sua vida, meu Deus do céu. É ou não é? Ô, Flávia, nós falamos aqui, há um poucos minutos atrás, assim, algumas sugestões e dicas, né, de como as pessoas poderiam enfrentar. E você, muito sábia, distinguiu rapidamente o que seria, né, as emoções e o adoecimento mental. Mas, assim, hoje, como corpo de Cristo, tá? Trazendo para a nossa realidade, enquanto nós, como mulheres, podendo ajudar outras mulheres, né? Que forma nós podemos apoiar? E de que forma essas mulheres podem encontrar esse apoio na nossa igreja local? Se você poderia... Porque, assim, às vezes, na correria, nós passamos desapercebido, né? Por talvez também não ter o conhecimento técnico. Talvez você olhe para alguma pessoa e você identifique porque você tem esse conhecimento técnico. Sim. Porém, muitas das vezes passa desapercebido que nós não temos. Mas quando isso é conhecido, de que forma nós podemos ajudar essas pessoas? Olha, primeiro deixa eu só pontuar uma coisa. Você não precisa também, só em adoecimento mental, você buscar ajuda. Até que antes que esse adoecimento mental se estabeleça, o bom é que você procure ajuda. Você não precisa estar já, né, numa situação, num nível de adoecimento para que você busque essa ajuda. O ideal até que antes que isso, se você perceba alguns desconfortos, você já pode buscar por ajuda e até evitar que isso chegue a esse ponto. Isso é muito importante. Autoconhecimento também é algo que você pode buscar nesses processos terapêuticos, né, com o psicólogo, se conhecer melhor, ter aquele tempo onde você vai se debruçar sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre a sua vida, porque às vezes a gente não para nem para pensar. Verdade. A gente está tão no automático das nossas vidas, em trabalhos, em funções, em tantas coisas, tantos papéis que nós exercemos. Se a gente for falar aqui dos papéis que nós exercemos, são inúmeros. Mas a gente está tão no automático, a gente não para nem para se debruçar sobre como a gente está pensando e como a gente está se sentindo. Então, um processo com um profissional, como já foi dito aqui, um profissional que seja cristão, é um processo que vai trazer muito ganho para as nossas vidas como um todo. Aí, dito isso, eu acho que o importante, sabe, meninas, é a gente difundir esse conhecimento como igreja. Eu tô muito feliz, né, que saúde mental, saúde emocional tem sido algo muito falado, porque assim, quando a gente desconhece algo, quando a gente é ignorante em alguma coisa, né, quando a gente não tem esse conhecimento de uma forma simples, difundida, ao ver uma situação assim, ou ao ver pessoas enfrentando isso, a gente pode ter os nossos olhos vendados e nossas mãos amarradas. E que a gente não consiga dar a mão ao outro, nem ajudar o outro.
Porque talvez nossa primeira atitude, nosso primeiro pensamento vai ser de julgamento. Quantas pessoas, né, num processo de sofrimento já ouviram que era falta de fé, ou que era falta de alguma coisa, e na verdade aquela pessoa está clamando por ajuda. Socorro, né? Por socorro. Verdade. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer assim é que a igreja realmente busque também abrir os olhos para isso, para que a gente esteja minimamente, né, com coração, com compaixão, para dar a mão ao outro. Porque a gente está como corpo para se fortalecer. Acolher as pessoas. Amar as pessoas. O nosso maior modelo é Jesus Cristo. Então, quando as pessoas estavam em sofrimento, né, elas eram acolhidas pelo Senhor e curadas pelo Senhor. Um amor que você acolhe o outro, uma escuta. Quantas escutas, mama, que você fez talvez num gabinete? Uma pessoa que chegou totalmente, né, em uma situação emocional muito difícil e ela saiu dali com um alívio. E às vezes pessoas, Flavinha, que não têm condições de pagar um psicólogo. Às vezes pessoas que não têm. E de fato, né? Assim, a proposta que eu trago para elas é exatamente isso. Fale mais. Escute menos. Porque às vezes, aquela pessoa, como eu estava relacionando assim, né? Tem uns que é mais calmos, aí escuta demais, fala muito pouco, não faz o que gosta para fazer o gosto das pessoas. Então, ela vive para as pessoas sofrem. Então, eu digo para elas, se ame mais. Fale, desabafe. Fale para o seu marido o que você não gosta. Verdade. Primeiro, traga o que você gosta, para poder trazer a atenção dele. Se alimente melhor, durma bem, passeie, saia, se divirta, curta um pouco mais. Porque o problema das pessoas é a sobrecarga. A depressão, ela vem sobre pressão, não é verdade? Verdade. Psicologicamente. Na hora que você faz algo que traz prazer, você libera o hormônio correto. Ele traz satisfação. Falar, um passeio, fazer o que ele traz. Colocar limites. Prazer. Colocar limites muito importante. É muito importante. Colocar limites. Eu não deixo. Antigamente eu não tinha limite, vivia doente. Eu, como líder espiritual, estava doente. Quer dizer, eu estava vivendo o evangelho a qual Deus não me deu. Que era sarada e curada. Eu vivia doente. O meu pé foi um machucão, mas eu vivia doente, minha carne vivia doente. Por quê? Porque eu não colocava limites. Eu tinha que estar lá na igreja o tempo todo, toda hora, resolvendo tudo e todo mundo. Hoje eu vejo as coisas, nós temos pessoas bem preparadas. Por exemplo, comunicação, eu vou procurar quem? Procura os líderes. Diaconato, aí hoje ela tirando uma carga, hoje ela mesmo está perguntando, onde é que está, mama, a garrafa de café? Quer dizer, jogando as cargas, lançando. E hoje eu percebo que meu corpo hoje está bem melhor. Ontem peguei o dia, bati perna o dia todo, não queria nem saber. Mas se fosse antigamente, não tinha que estar na igreja. Isso não é colocar limites. E quando eu falo igreja, não é o cultuar. Porque culto você só tem 3 cultos na semana e olhe lá. E quando você vai para os 3? Quando você só vai para um? Eu acredito que as pessoas têm que entender o equilíbrio. Está colocando o cultuar como um descanso, e não é o descanso. Eu acredito que o verdadeiro descanso, você está em cima da palavra, se alimentando bem dela. É você reconhecer as suas prioridades, né? Porque o limite, ele também está associado ao que é prioritário para você. Isso. E se você não souber o que é prioridade, possivelmente você vai se estender nos seus limites e vai terminar tendo causas, danos pessoais, porque é intransferível. E eu acredito que a própria psicologia ensina isso, né? Interessante, meninas, essa questão dos limites, né? Ontem mesmo, eu tinha uma série de afazeres que eu teria que, né, movimentar durante o dia. Mas eu sabia que eu tinha um podcast hoje. E eu comecei a fazer essa autoavaliação. Porque se eu for fazer, né, essas diversas coisas que estão me chamando, pode ser que interfira no meu corpo, na minha forma de pensar, para o outro dia. Então, qual foi a minha prioridade? O reino. Eu sabia que aqui tinha um propósito. Isso. Então, eu consegui encaixar. Remarquei algumas coisas, coloquei outras, entendeu? No seu devido lugar. E eu sei que vai dar tudo certo, porque eu priorizei o reino. Verdade. Então, vai dar tudo certo. Tudo vai fluir. Já é um sucesso. O que eu tinha que fazer vai acontecer na próxima semana, já é um sucesso.
Eu me lembrei de uma coisa também, Paulo, a gente falando sobre o cuidado, né? Na igreja, como a gente pode acolher os irmãos. Algo muito importante também é que a gente esteja atento. A gente esteja atento às pessoas. Às vezes a gente não precisa, a gente tem o Espírito Santo, né? Que sinaliza coisas. Então, às vezes, a gente na própria igreja vê algum irmão mais entristecido, mas você conhece, né? O movimento das pessoas. E, às vezes, você está naquele aceleração tão grande de pensamento e de movimento de que você está fazendo, que você não para perceber o outro. Então, está atento ao outro também, está atento ao irmão, está atento. Às vezes é uma pessoa que senta do seu lado sempre e passa um tempo sem vir. Cadê ele? Né? E muitas das vezes a gente só espera isso dos nossos líderes espirituais, né? Na verdade, nós sempre transferimos essa responsabilidade. Eu digo nós porque a gente tem que se incluir mesmo, né? Nós terminamos direcionando isso. Sim. Quando nós fomos chamados no corpo de Cristo para cooperar. Para fortalecer um ao outro. Para fortalecer um ao outro. Então, assim, é muito importante mesmo isso que você está falando, né? Conhecer o nosso irmão, estar próximo, não ser, assim, apático com as coisas que muitas das vezes nós vemos e escolhemos não fazer parte daqui, não se envolver. E termina demandando algo bem mais problemático, né, para o nosso líder espiritual, que muitas vezes nem sabe, né, porque está envolvido em outras coisas, ministerialmente falando, e nós temos a capacidade de estar ali cooperando e muitas vezes nós negligenciamos isso. Sim. Exatamente. Perfeito. Falando disso agora, eu lembrei de um acontecimento que aconteceu lá na igreja. Assim que eu retornei pro diaconato, Flavinha é minha líder, né? E aí eu tava muito esbarfada, eu tava atarefada de muitas coisas. E eu dizia assim pra Marcelo, depois eu até brinquei. Todas as vezes que eu ia me deparar pra dizer assim, eu vou passar um tempo fora do departamento, minha Flavinha. Ela dizia, oh meu amor, você é tão preciosa. Aí eu me desmontava, né? Eu dizia, rapaz, não pode nem dizer que vai sair mais. Aí eu dizia pro Marcelo, eu dizia, rapaz, todas as vezes ela me desmancha, eu não tenho nem como falar. Aí, depois de um tempo, ela falou da formatura dela de psicologia. Eu disse, tá explicado. É porque ela era psicóloga. Ela, vou dar um ramon a essa menina aqui que ela tá necessitada. Não, e é tão lindo ver seu crescimento, Thaís. Amém. Amém. Eu me emociono porque assim, nosso propósito são vidas. Amém. A gente tá aqui por vidas. Exatamente. Né, mama? A gente tá aqui por vidas. A gente não... Por isso que somos a igreja, né? A gente tá aqui por vidas. E ver o seu desenvolvimento, ver o quanto você e Marcelo cresceram, ver você no seu chamado, dando aqueles, né, passos no seu chamado, é gratificante de que a gente tenha ouvido uma voz do Espírito. Uma voz do Espírito, para ver aquele momento, para estar atento àquele momento que você estava muito atarefada e as suas emoções estavam mexidas. Verdade. Seus pensamentos estavam... Eu via tudo pelo Espírito. Assim, porque ela piscou, não, eu via tudo pelo Espírito. Amém. A gente via suas emoções mexidas e você foi ali sendo fortalecida com muito carinho e paciência, como uma ovelhinha, né? Com muito carinho e paciência. E olha você, Thaís. Olha você, né? Então, há um poder no Senhor para a gente fazer tudo que Ele chamou a gente para fazer. Verdade. Há um poder no Senhor para colocar tudo no lugar onde deve ser, os nossos pensamentos e as nossas emoções alinhadas. E para nada nos parar. Isso. Verdade. Eu creio assim, para nada nos parar. Podem ter momentos como você viveu, Thaís, mas que o Senhor te fortaleceu, né? Isso o mesmo. Senhor trouxe pessoas específicas Verdade. para te dizer palavras em momentos específicos e você caminhou e regulou essas emoções e conseguiu, né, esse pensamento e olha você hoje. E quanto foi importante, né? Porque na hora de muitas tarefas é incrível. Se a gente parar para pensar um pouco, é muito importante. Ó. A primeira coisa que eu queria sair era de algo que tinha na igreja. Isso. Porque a gente Olha, não abre mão de algo secular. É o que eu mais falo. Depois de algum tempo que toda aquela euforia passou, eu fiquei assim, rapaz, que negócio. A primeira coisa que você quer tirar é algo que pode, como foi, Sim. mais na frente, um divisor. Foi algo que me manteve ali recebendo a palavra constante, mesmo no serviço. Entendeu? Onde Mas eu naquele poderia momento foi estar. o que te segurou. Isso. É porque, na verdade, a gente começa quando a gente se aceita. Quando a gente sabe que a gente é. O problema é esse. A gente tem que se aceitar. A gente tem que olhar para nós mesmos e dizer, independente como eu estou externamente, internamente eu estou bem. Eu estou bem.
E aí, o que Thaís falou, né? Olha como o seu pensamento e a sua emoção tava, né? E como ela estava querendo governar o seu comportamento. Porque o que ela estava dizendo para você? Saia do departamento. Talvez poderia vir assim para você, Thaís. Você não é capaz, você não está dando conta, né? E são nesses momentos de fragilidade nossa, de situações que acontecem, Polly, e que vão mexer com as nossas emoções, vão mexer, né? A forma como a gente pensa sobre isso vai mexer com isso. E, como eu digo, é ali que vão vir as sugestões malignas. Verdade. Faça mesmo, é porque você não dá conta? É. Né? Saia, desista mesmo. Porque o acusador... Você não é capaz. Você não é capaz. O acusador. Né? Vai mexer com a sua identidade, com a sua capacidade, com o que você pode fazer. E aí, é aí que entra a fé na gestão emocional. É você entender essa palavra, né? E você falar para os seus pensamentos o que é verdadeiro. Verdade. Olha, isso que está dizendo, isso não é verdade. Isso que está se passando aqui na minha cabeça, isso não é verdade. É um momento que eu estou vivendo. A minha emoção está mexida. Eu estou triste por isso. Mas esse momento, ele não é o que eu sou. Ele não me define. Ele passa. Eu costumo ensinar, meninas, que a emoção é como uma onda. Às vezes a onda não está uma tsunami, né? Às vezes a raiva, a tristeza, ela não está bem alta. Às vezes é uma marolinha que passa bem calmamente. O importante é que a onda passa. Verdade. A emoção, ela passa. Não permanece, exatamente. Né? Ela não permanece. Você falando sobre isso, é interessante que eu estava vendo esses dias nas notícias de um terremoto que teve, né? Sim. E como foi que eles identificaram que isso estava havendo? O mar recuou. E quando, isso é o primeiro sinal lá de onde eles moram, que quando esse mar recua, está existindo esse tipo de... É a mesma situação. Então, tipo assim, as águas, elas se recuam, ganham força para quando voltar, né, ter um poder sobre isso. E se você tiver trazendo, lógico que isso é analogia, mas trazendo isso para a nossa vida, isso já é um sinal, como ela falou, de como você, possivelmente, se você não tiver nenhum tipo de conduta, ou se não tiver nenhum tipo de reprogramar essa rota, ele vem com tudo e consome você, entendeu? É impressionante. E entender que isso passa, né, te faz você fixar naquilo que deve ser o que você deve fazer, ou como se comportar. Que é o que a gente volta, né? Vai passar, então não deve mover você a fazer algo que você não quer, que você acha que não é verdadeiro. Então ele não pode dominar você a ponto de você se comportar. Por exemplo, você desistir de algo que o Senhor já disse na sua vida, que você está capacitado por Ele, ou destinado por Ele, nasceu para fazer. Ou que é um momento que você vai servir naquilo. Ele não pode te tirar disso, te tornar inconstante. Então, sabendo disso, desse autoconhecimento, que é apenas um pensamento, que é apenas uma emoção, que ela passa, a gente consegue se comportar da forma como é a verdade, no momento, que é aquilo que Deus disse pra gente. Ô Flávia, tem algo bem específico que acredito que está no coração da Maísa sobre perdão, gratidão, né? Como isso tem ajudado as pessoas a se libertar das suas emoções. Pode fazer, Polly. Né? Como isso tem a ver com as suas emoções, com a sua saúde mental, né? Sim. Entre o perdão e a gratidão. Perdão e a gratidão, né? Maravilhoso. Eu vou começar pela gratidão. Que eu amo, é uma forma que eu aprendi a ver a vida. Eu, no começo, sabe, mama, eu era uma pessoa muito negativa. Uma visão muito distorcida. Ninguém diz. Que glória a Deus pela palavra e pela renovação da mente. Ninguém diz. É verdade, mas... Eu era uma pessoa muito negativa e, assim, a palavra, ela realmente me lavou. Eu dizia que a alma era totalmente coisada mesmo, mas a palavra, ela me lavou, né? Então, é esse olhar para a vida, esse olhar com ações de graça, entendendo a importância do que parece mínimo. A importância de estar vivo, a importância de respirar. Meu Deus, não tem alegria para mim maior do que, às vezes, uma gargalhada que minha filha promove ali comigo nas brincadeiras que a gente faz. E isso é motivo para gratidão. Então, muitas vezes, a gente está esperando, estar com expectativas em coisas que não são tão necessárias. Você vê que Jesus, ele vem e ele alinha tudo, né? Ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Você não vai, olhe para o céu, vocês estão supridos de tudo. Se tem suprimento para um passarinho, imagine para vocês que são filhos.
Se vocês que são maus sabem dar, né, coisas boas, imagine um Pai Celestial. Então, a gratidão ela nos move para esse bem-estar emocional, porque você passa a ver as coisas com um olhar de classificar, de identificar o bom de Deus, as dádivas de Deus em tudo. A dádiva de Deus em tudo, do momento que a gente acorda, do respirar, ao momento que vai dormir. Então, se você tem esse olhar alinhado e seu pensamento está alinhado também, obviamente que a sua emoção vai estar alinhada. Você vai se sentir assim. Se você olha com gratidão para as coisas pequenas, você vai promover em si a alegria. Vai promover, assim, o bem-estar. Né? E o perdão, meu Deus. É forte, né? Né? O perdão, quando a gente não libera perdão, a gente está entulhado emocionalmente. A gente fica ressentindo aquilo. É como se a gente vivesse aquilo novamente, né? Aquilo que nos aconteceu novamente. E nos aprisionamos àquela pessoa. Na verdade, a gente morre, né? Porque a falta de perdão é como um veneno, morre quem toma. Morre quem A gente toma. começa a liberar um nível alto de cortisol no nosso corpo, de tristeza, porque você revive aquilo todo instante. E esse hormônio pra gente mulher, ele em nível elevado, porque ele na medida certa, ele nos faz bem. Sim. Ele causa o quê? Tristeza. Ele diz pro nosso organismo, luta ou fuga. Luta ou fuga. Então você Perfeito, imagina, Rosa. você tá 10 anos, 30, que tem pessoas Tem. que vivem coisas Aprisionadas. 10, 20 anos, e o seu organismo só ali, lute ou foge. Luta ou foge. Porque você fica relembrando, liberando um nível maior além daquilo que Deus programou você para liberar. Porque você não sai do passado. Não sai do Perfeito. Olha, se você ver esse convite para Jesus, é um convite de presente. Né? Quando ele diz assim, não se preocupe com o dia de amanhã, é um convite para você viver o presente. Para você viver o aqui e agora. Porque às vezes ou a gente está preso lá atrás com o que aconteceu, preso na falta de perdão, ou a gente está querendo antecipar coisas, preocupado com o amanhã. E Jesus diz, cada dia vai ter a sua cota. Verdade. Então, deixe para viver o dia, né? A preocupação do dia. Então, esse entulhamento emocional, que foi bem dito aqui, ele mexe com as nossas emoções e aí você fica preso na tristeza, preso na ansiedade, preso no rancor. E como é que vai se comportar uma pessoa presa na tristeza e no rancor? Amargo para tudo que fizer. Verdade. Amargo para as relações. Muitas vezes você não liberou perdão de uma coisa que aconteceu, de uma amizade, algo que te feriu, e você não consegue mais se relacionar com pessoas, abrir a sua casa, abrir a sua vida. E Deus nos fez para sermos seres relacionais. É verdade. A Né? primeira coisa que fecha é isso mesmo, a sua casa. É. É verdade. A casa, quando você é ferido. Você diz aqui na mesa, essa mesa que eu abri, que Porque foi casa é o quê? É ferido. comunhão, né? Isso. É família, né? Isso. É onde você recebe. E é algo que eu tava meditando a respeito disso, né? Eu não ia nem falar muito a respeito disso, pra não tocar no ponto, mas é tão interessante como Deus nos projetou. Sim. Porque quando Deus nos projetou, Ele não nos criou para ser amado, Ele nos criou para amar. Ele diz, assim como o Pai é, eu sou. Assim como José, nós somos. E Ele veio o quê? Para amar. Então esse é o nosso papel. Eu tive que aprender com a minha família, no convívio da família mesmo. Eu parei de esquecer o que eles são Sim. e me limitei no que eu sou. O que eu sou, eu posso amá-los. Eu posso dar amor, não interessa o que aconteceu, não interessa porque é bem notório, sabe? O quanto a palavra, né, Flavinha, assim, você que tá no âmbito mesmo da psicologia, o quanto a palavra nos liberta, mais do que Sim. qualquer remédio, Sim. mais do que qualquer outra coisa que a gente possa ter. Porque eu fico pensando em José, né? É o que eu tava meditando em José. Nossa, o cara foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado lá naquele poço. Mas você imagina que depois ele foi a solução da família dele? Sim. Porque ele guardou o coração. Ele entendeu o propósito para qual ele tinha vindo. Ele não definiu aquilo tudo pelo cenário que ele estava vivendo. Não. Imagine alguém humano. Rapaz, eu vou suprir todo mundo, mas a minha família eu não vou. Por quê? Porque foi os que me jogaram. Mas Vingança. eu acredito que na hora que ele viu seus irmãos diante dele, ele lembrou. Isso. Rapaz, essa é a minha oportunidade de amá-los. E naquele Tanto encontro, que não né? foi tão fácil para ele. Ele primeiro mandou o irmão voltar
Porque ele não poderia ter falado naquela mesma hora. Verdade. É mesmo, verdade, mama, perfeito. Ali foi tipo uma vingançazinha. É como Maria e Marta. O senhor não se incomoda? Ou seja, por que ela não chegou diretamente para Marta e disse, tu não se incomoda, não? Verdade. E às vezes nós estamos presos em passado em algumas coisas que amanhã nós vamos ser bênção para aquela pessoa. Ou aquela pessoa pode ser bênção para nós. Porque na maioria das vezes, o diabo ele é muito ele é esperto, ele é burro, né? Mas ele usa as mesmas ferramentas com todo mundo. Ele vai lançar coisas. Porque ele não é criativo. Não. Verdade. Criativo é o Senhor. É Porque verdade. a palavra dele é uma só escrita, mas ela se renova todos os dias. Ele lança Tem coisas. resposta para tudo, né? É verdade. Ele lança coisas de pessoas, porque ele não vai usar alguém que não vai lhe trazer tristeza. Ele vai usar alguém perto, porque ele sabe que vai trazer dor, Isso. tristeza, ressentimento. Verdade, Mas- às vezes naquilo que você mais Isso. sabe que vai... Que bom que Mexer a gente com tem a você. palavra para nos lavar, Isso. entender para que nós viemos, para que Jesus veio, para amar, entregar o seu único filho. Para que nós viemos? Para amar, independente de quem seja. E estamos chegando ao fim de mais um episódio. E meninas, eu gostaria que vocês deixassem uma breve palavra, né, direcionada especificamente às mulheres sobre esse tema tão importante, emoções. Vamos começar por mim. Então, mulheres, o que eu queria deixar para vocês é que se vocês estão percebendo que essa qualidade de pensamento está te trazendo angústia, que o conteúdo do seu pensamento está trazendo angústia, que as suas emoções, a intensidade das suas emoções estão te levando para um adoecimento, ou você percebe alguns sinais de que algo não vai bem com você, que seu bem-estar, né, emocional, psicológico, está comprometido, que você não tenha medo de pedir ajuda, que você busque ajuda, que você busque pessoas, né? A princípio, se você não está conseguindo marcar algo ou acessar um profissional, como a gente tem dito aqui, um profissional que seja realmente cristão, mas se você não está tendo acesso, busque com seus líderes, busque com pessoas de confiança, que realmente você possa abrir seu coração, pessoas maduras, como um líder espiritual da sua igreja, para te dar a mão nisso, para te ajudar com isso. Não sufoque sozinha. Não sufoque, não fique sufocada, não fique adoecendo sozinha, presa no medo, na vergonha ou no constrangimento. Busque ajuda, porque há luz para você se levantar disso. E o Senhor, ele te ama muito. Ele é o maior interessado que você vá bem. O caráter de Deus nos quer bem em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as dimensões. Então, o maior interessado que você esteja bem é Deus. Então, sabendo disso, que ele te ama muito e que ele deseja você bem, não se pegue a nada, mas busque ajuda para que você consiga, né, regular isso e estar realmente bem emocionalmente. Então, meninas, eu digo para vocês que deixem o passado, encerrem ciclos, se abra para viver o que Deus tem para vocês, o novo dele para a vida de vocês. E criem expectativa, gerem expectativa dentro de vocês em tudo que Deus tem feito e o que Ele vai fazer. Essa é a minha palavra para vocês. E eu deixo aqui para vocês uma palavra muito importante sobre o autoconhecimento, né? Quando nós nos conhecemos, nós nos permitimos reconhecer os nossos limites, nós permitimos, inclusive, conhecer quem somos nós em Deus, o que o Senhor espera de nós. Né? Nós temos isso constantemente nas aulas do Rema, né, sobre realidade da nova criatura. Então, o que é que eu digo a você? Tem esse autoconhecimento, né, reconheça os seus limites, mas seja um praticante da palavra. A palavra vai te levar a lugares e te livrar, inclusive, de lugares onde você sozinho não poderá sair. Amém, glória a Deus, que tempo maravilhoso. Amém. Sim. É que eu poderia dizer não só a elas, mas a nós mesmos, é que se aceite, se ame, Amém. se encontre em Deus. Aí sim você vai ter uma família maravilhosa, abençoada, e você vai ser a mulher que Deus quer que você seja, né? Amém. E continue assistindo também esses podcasts, que é para você, mulher. Nós estamos aqui sempre, e eu sei que isso vai cada vez mais ser aprimorizado. E agora? Aprimorado. Corta aí. Nós sabemos que vai se aprimorar cada vez mais. E nós vamos chegar a um patamar tão bem em Deus. E você participa, compartilha, manda para outras mulheres.
E é isso aí. Foi muito bom estar com vocês. Amém, uma bênção. Então, estamos finalizando mais um episódio e Haverá até o as próximo. próximas, né?